Alguns morreram em combate. Outros foram silenciados em prisões, exílios ou emboscadas. Alguns corpos foram preservados como relíquias políticas, expostos para que a presença do líder parecesse eterna. Porque tantas mortes de líderes comunistas se transformaram em mistério? E o que esses finais nos dizem sobre o próprio poder revolucionário? Nesta investigação, seguimos trajetórias, examinamos evidências e separamos o que é consenso histórico do que permanece controvertido. Ernesto Che Guevara. A execução que virou ícone, Ernesto Guevara, médico argentino, tornou-se figura central das lutas revolucionárias da década de 1950 e 1960, primeiro em Cuba e depois como guerrilheiro internacional. Em 1967, já fora da ilha e tentando fomentar um foco guerrilheiro na Bolívia, foi capturado em 8 de outubro na região de La Higuera, após confrontos com tropas bolivianas. No dia seguinte, 9 de outubro de 1967, foi executado por soldados bolivianos na pequena escola da aldeia de La Higuera. O caráter sumário da execução e a rápida retirada do corpo tornaram o episódio um terreno fértil para narrativas concorrentes, o que a história estabelece com razoável certeza. Guevara foi morto por forças bolivianas. Seu corpo foi mostrado à imprensa local antes de ser enterrado secretamente. As circunstâncias da captura envolveram cooperação e assistência de inteligência externa à Bolívia, onde surge o debate, o grau e a natureza exata do apoio norte-americano. Documentos e relatos confirmam que agentes da CIA estiveram envolvidos em operações de treinamento e assessoramento contra a guerrilha boliviana, fornecendo informações práticas de contra-insurgência. O que não há é um registro definitivo que atribua à CIA a ordem direta de execução. Essa distinção é importante para separar evidência de hipótese. O impacto simbólico foi imediato e duradouro. A figura do Che, capturada em fotografia icônica do seu rosto, converteu-se em símbolo internacional de rebeldia. A execução sumária ajudou a fixar essa imagem de mártir. Um homem que morreu nas armas e cujo fim foi instrumentalizado por ambas as partes, por uns como prova de derrota, por outros como combustível para o mito. Vladimir Lenin. Morte, embalsamamento e a política da presença. Vladimir Ilyich Lenin foi o arquiteto da insurreição que derrubou a ordem czarista na Rússia e moldou o novo Estado soviético. Nos últimos anos de vida, sua saúde declinou. Sofreu uma série de derrames em 1922 e 1923, que deixaram sequelas neurológicas graves. Lenin faleceu em 21 de janeiro de 1924. O consenso historiográfico aponta para complicações cerebrovasculares e arteriosclerose como causa principal da morte, ainda que, ao longo do século XX, tenham surgido hipóteses menores e especulações sobre envenenamento. Essas hipóteses carecem de provas robustas e não fazem parte do consenso. O episódio significativo que desencadeou mistério e debate público não foi tanto a causa da morte, mas a decisão política que se seguiu. O embalsamamento do corpo e a exibição permanente no mausoléu da Praça Vermelha. A escolha de preservar e expor Lenin transformou o defunto em elemento de política simbólica. Debates entre contemporâneos revelam resistências iniciais. Alguns membros do partido e figuras próximas ao líder preferiam um enterro tradicional, mas a direção política soviética entendeu que a presença física do cadáver poderia consolidar a memória revolucionária e oferecer um ponto focal para um culto à liderança. O resultado foi uma presença simbólica prolongada que moldou a percepção pública de Lenin durante décadas. Mao Zedong. Morte natural, culto e conservação do corpo. Mao Zedong governou a China por décadas e foi responsável por processos que mudaram a face do país de maneiras dramáticas e controversas, incluindo políticas que levaram a enormes custos humanos. Sua saúde sofreu nos últimos anos de vida. Em 1976, Mao morreu oficialmente em 9 de setembro daquele ano, depois de agravos cardíacos e respiratórios. A causa da morte é no consenso histórico, de natureza natural, relacionada a problemas cardíacos e de saúde agravados pela idade. Também neste caso, a morte deu lugar a um gesto simbólico. O corpo de Mao foi embalsamado e colocado em exibição no mausoléu de Mao, em Tiananmen. A preservação do corpo encontrou justificativa política na manutenção da unidade nacional e no prolongamento de um símbolo que podia transcender a efemeridade da vida. Entre estudiosos, discute-se até que ponto o embalsamamento visava sobretudo a estabilizar o regime em um momento de transição,
servindo como âncora simbólica durante um período de incerteza política. Ho Chi Minh, o líder nacional e o memorial de unidade. Ho Chi Minh, figura central da resistência vietnamita contra a colonização francesa e mais tarde contra os Estados Unidos, morreu em 2 de setembro de 1969, após problemas de saúde em idade avançada. A causa é comumente tratada como natural. Ao contrário de muitos líderes que morreram no calor da luta, Ho foi transformado num símbolo de unidade pós-independência. Seu corpo foi embalsamado e exposto em um mausoléu em Hanoi, onde permanece até hoje. A exibição de Ho, como no caso de outros líderes, teve função dupla: consolidar legitimidade do novo Estado e oferecer ao povo um ponto de memória nacional. Historiadores ressaltam que, para regimes que emergem de longas lutas, a construção de rituais e espaços de memória é estratégia recorrente para legitimar a continuidade de um projeto político. Fidel Castro. Longevidade, transferência de poder e rituais de despedida. Fidel Castro, figura central da Revolução Cubana, teve uma trajetória de liderança muito mais longa do que muitos outros nesta lista. Em 2006, por problemas de saúde, transferiu interinamente o exercício do poder a seu irmão Raul. Em 2008, deixou oficialmente a presidência. Fidel morreu em 25 de novembro de 2016. A morte foi oficialmente registrada como natural, decorrente de enfermidades relacionadas à idade. O rito funerário e as decisões sobre o destino de seu corpo geraram interesse público. Após dias de homenagens e um extenso cortejo que percorreu várias cidades cubanas, as cinzas de Fidel foram depositadas no cemitério de Santa Ifigenia, em Santiago de Cuba. A escolha pela cremação e o enterro das cinzas, ou o procedimento formal de sepultamento das cinzas, foi parte de um ritual que buscou equilibrar homenagem estatal e despedida pública. Não há controvérsias substantivas sobre as circunstâncias de sua morte. Rosa Luxemburgo. Assassinato em meio à Contra-Revolução. Rosa Luxemburgo foi uma das principais vozes da esquerda alemã no início do século XX. Após a derrota das revoluções de 1918 e 1919, quando forças reacionárias e milícias paramilitares tentavam restaurar a ordem, Luxemburgo foi capturada em janeiro de 1919 por membros do Freikorps. Em 15 de janeiro de 1919, ela foi assassinada. Seu corpo foi posteriormente encontrado nas águas do Landwehrkanal em Berlim. A morte é corretamente classificada como homicídio político. Historiadores concordam que sua execução foi parte de um processo mais amplo de repressão que visava eliminar insurgência revolucionária e silenciar vozes dissidentes. A morte de Luxemburgo não foi um mistério quanto ao agressor. As identidades dos agentes envolvidos são conhecidas em linhas gerais, mas permanece um forte ponto de debate quanto ao contexto mais amplo. Até que ponto as forças do novo governo republicano toleraram ou incentivaram essas ações, e como o assassinato alimentou narrativas de martírio e de ressentimento político nas décadas seguintes. Leon Trotsky. Exílio, inimigos e uma morte planejada. Leon Trotsky foi uma figura central na Revolução Russa que, após se opor a José Stalin, acabou expulso, perseguido e finalmente assassinado no exílio. Exilado em vários países, estabeleceu-se no México em 1937. Em 20 de agosto de 1940, sofreu um atentado com um golpe de piolet pelo agente espanhol Ramón Mercader, ligado à NKVD soviética. Trotsky sucumbiu aos ferimentos e morreu em 21 de agosto de 1940. A responsabilidade do aparato soviético, neste caso, é amplamente aceita entre os historiadores. A operação foi organizada por agentes a serviço de Stalin, que via Trotsky como ameaça e rival político. Esse episódio é exemplar das lutas internas soviéticas que levaram à eliminação física de oponentes. A morte de Trotsky é, dentro do consenso histórico, um assassinato político encomendado para neutralizar uma figura de oposição. Antônio Gramsci. Prisão, saúde e a pergunta sobre negligência. Antônio Gramsci, intelectual e fundador do Partido Comunista Italiano, foi preso em 1926 pelo regime fascista de Benito Mussolini e permaneceu encarcerado por anos. A prisão deteriorou gravemente sua saúde. Gramsci sofreu doenças variadas e passou por tratamentos médicos muito limitados em condições prisionais. Foi libertado em 1937, mas morreu pouco depois, em 27 de abril de 1937, em Roma. A causa imediata foi tuberculose,
e complicações associadas a uma saúde fragilizada, que muitos atribuem, em parte, à sua longa detenção e à insuficiente assistência médica. Aqui o mistério é mais uma questão de responsabilidade política. Até que ponto a detenção prolongada e a negligência deliberada contribuíram para a morte? Historiadores e biógrafos debatem a corresponsabilidade do regime fascista na deterioração final de sua saúde. Mas não há, em regra, uma alegação de assassinato direto no sentido de execução sumária. Carlos Marighella, emboscada, repressão e simbolismo. Carlos Marighella foi militante brasileiro e figura de destaque na resistência armada contra a ditadura militar no Brasil. Em 4 de novembro de 1969, Marighella foi morto durante uma operação policial em São Paulo. A ação, conduzida por forças de segurança do regime, foi descrita oficialmente como confronto. Para críticos e muitos historiadores da repressão, a operação teve características de emboscada e execução, e integra o padrão de operações de eliminação de militantes que marcaram aquele período. As controvérsias aqui centram-se nas circunstâncias exatas do confronto, se houve tentativa de prisão frustrada, ou se tratou-se de morte extrajudicial deliberada. Documentos da época e depoimentos apontam para uma repressão intensa, que incluiu tortura e execuções. Mas como em outros casos, as versões oficiais e as contestatórias competem sem convergência total de provas antigas. Karl Marx, a morte do intelectual e a perenidade das ideias. Karl Marx morreu em 14 de março de 1883, em Londres, após anos de enfermidade e vida austera como intelectual em exílio. A causa foi doença respiratória e complicações decorrentes de uma vida de esforços e dificuldades financeiras. Não há, naturalmente, mistério de conspiração em torno de sua morte. O que se tornou assunto de análise posterior é como a obra e as ideias de Marx continuaram vivas e foram apropriadas em contextos revolucionários, de maneiras que nem sempre refletiram suas intenções originais. Seu túmulo no cemitério de Highgate transformou-se em local de peregrinação política, demonstrando que, às vezes, o mistério é apenas a maneira pela qual a memória é trabalhada politicamente. Padrões e distinções. O que une e o que separa esses casos? Ao cruzarmos essas trajetórias, surgem padrões nítidos, mas também distinções importantes. 3 grandes categorias ajudam a organizar as mortes. 1. Mortes violentas por ação de inimigos políticos internos ou externos. Aqui entram Trotsky, Rosa Luxemburgo e Carlos Marighella, cujo fim foi consequência direta de violência política. No caso de Trotsky, a documentação clara da participação do aparato soviético. No de Luxemburgo, da ação de milícias contra-revolucionárias. Marighella representa o lado latino-americano das repressões ditatoriais, em que a eliminação de oponentes era parte da estratégia de estabilização do regime. 2. Mortes em condições de detenção ou exílio que agravaram a saúde. Antônio Gramsci se insere nessa categoria. A questão central é menos a execução deliberada e mais a negligência institucional que acelerou o declínio físico do prisioneiro. Historicamente, esse tipo de morte é muitas vezes debatido quanto à responsabilidade política indireta. 3. Mortes naturais que foram politicamente instrumentalizadas. Lenin, Mao, Ho Chi Minh e até Marx, no campo simbólico, são exemplos de como a morte natural pode ser convertida em ferramenta de culto e memória. A decisão de embalsamar e exibir corpos, ou a construção de rituais funerários, transforma o passado em presença contínua. No caso de Che, a execução, claramente violenta, foi rapidamente transformada em mito. No de Fidel, a longa vida e os rituais de despedida serviram para consolidar um legado estatal. O papel do embalsamamento e do mausoléu merece atenção especial. Não se trata apenas de preservar um cadáver. É uma tecnologia de poder que busca estabilizar narrativas, fixar identidades e criar locais de memória onde a continuidade do projeto político parece garantida. Enquanto alguns líderes foram enterrados de maneira íntima e modesta, outros tiveram seus corpos transformados em artefato público. Essa diferença muitas vezes revela escolhas estratégicas do regime. Quando a transição é incerta, a presença física pode ser usada como recurso de legitimação. Conspirações e evidência. Separar hipótese de prova. Ao lidar com líderes que estiveram no centro de lutas políticas intensas, as teorias conspiratórias não faltam. É preciso, no entanto, distinguir entre o que a documentação e os estudos historiográficos sustentam e o que permanece conjectura.
Há alguns casos de assassinato com autoria comprovada por arquivo e confissão. Trotsky é exemplo clássico. Em outros, como a participação norte-americana na captura do Che, existem documentos que mostram envolvimento em operações de contra-insurgência. Atribuir comando direto de execução exige cautela, pois a cadeia de comando e a decisão final nem sempre estão documentadas de maneira conclusiva. Quando falamos de envenenamento ou assassinato camuflado por doença, a literatura e as evidências variam. Lenin, por exemplo, foi objeto de especulações, mas o consenso acadêmico aponta para causas naturais relacionadas a derrames e aterosclerose. Teorias alternativas existem, mas não substituem a análise baseada em documentação e exames clínicos históricos, que tendem a corroborar a versão de doença cerebrovascular. Política interna e eliminação de oponentes. Lições recorrentes. Um traço comum nas décadas em que surgiram e se consolidaram esses líderes é que o exercício do poder revolucionário frequentemente converteu-se em dinâmica de exclusão e violência interna. As purgas, as perseguições e a eliminação de dissidentes foram mecanismos usados por diversos regimes para assegurar controle. Trotsky é a expressão mais extrema dessa lógica no caso soviético. Rosa Luxemburgo e Marighella mostram como estados e milícias atuaram para silenciar oposição em contextos de crise. Mesmo onde a morte foi natural, a construção simbólica posterior serviu para consolidar lideranças e, em muitos casos, para apagar controvérsias internas. Memória, mito e responsabilidade histórica. A morte molda legado. Alguns líderes foram canonizados, outros viraram advertência. A transformação do corpo em monumento revela a consciência das lideranças sobre a disputa por memória. Quem controla o ritual funerário e a narrativa pós-morte tem enorme influência sobre o que será lembrado. Mausoléus e cerimônias públicas são instrumentos para sedimentar versões oficiais, enquanto a clandestinidade de mortes e sepulturas pode alimentar teorias de conspiração. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer a outra face, a morte como trágica perda humana. Para muitas famílias e comunidades, as mortes listadas aqui foram traumas concretos, não apenas peças de um tabuleiro político. Uma abordagem responsável exige equilibrar análise política e respeito pelas vítimas, porque alguns casos permanecem misteriosos. Os motivos são múltiplos. Em primeiro lugar, operações secretas e repressões criam lacunas documentais. Arquivos destruídos, testemunhas intimidadas, documentos ainda classificados. Em segundo, narrativas oficiais muitas vezes foram construídas para servir interesses políticos imediatos, o que deixa espaço para versões concorrentes. Em terceiro, no calor da luta ideológica, mitos e símbolos substituem frequentemente a busca por transparência. Alterar um mito é alterar identidade coletiva, e regimes raramente permitem isso sem resistência. Ao enfrentarmos essas lacunas, a melhor prática é manter um tripé: evidência documental, análise historiográfica e prudência interpretativa. Onde a documentação existe e aponta responsabilidades, como no caso do assassinato de Trotsky, é possível falar com firmeza. Onde faltam provas, é preciso apresentar hipóteses como tal. Possibilidades debatidas, não fatos. Reflexão final. Os mistérios por trás das mortes dos líderes comunistas dizem tanto sobre o modo como o poder é exercido, quanto sobre a maneira como as sociedades desejam se lembrar. Execuções e assassinatos mostram a face violenta da política. Prisões e condições degradantes revelam o custo humano das disputas ideológicas. Embalsamamentos e mausoléus expõem estratégias de perpetuação simbólica. Em muitos casos, a morte consolida o que em vida foi incompleto, consolida legados, cristaliza erros e transforma indivíduos em categorias históricas. Não existe uma única resposta para o conjunto de casos que examinamos. Há mortes claramente comprovadas como assassinato. Há mortes naturais transformadas em mito. Há casos de negligência e de repressão institucional que, embora não sejam execuções diretas, contribuíram para o desfecho fatal. E há sempre, em torno de personagens tão polarizadores, versões concorrentes que convivem com as evidências. Se restar uma lição, é a necessidade de separar o drama simbólico da pesquisa responsável. Investigar, documentar e qualificar são práticas imprescindíveis se quisermos entender não apenas como aqueles líderes morreram, mas porque suas mortes continuam a moldar memórias e política. Se esta investigação despertou sua curiosidade, deixe nos comentários qual desses casos você quer que eu aprofunde em um episódio futuro. Se gostou,
Curta o vídeo e inscreva-se para receber mais análises históricas sobre política e memória.